exemplo, nós temos aqui três formas diferentes de imprimir na tela todos os números pares no intervalo de 0 a 1000, certo? Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente tem a nossa saída aqui, que a saída deve ser 2, 4, 6, 8 até o número 1000, ou seja, eu quero imprimir todos os números pares. E como a gente viu, a gente conheceu três estruturas de repetição diferentes. Então, a gente poderia fazer isso utilizando o for, utilizando o enquanto ou utilizando o faça enquanto. Então, vamos olhar aqui primeiramente para a solução utilizando o for. Então, a estrutura do for é aquela que a gente definiu, palavra-chave for, abre parênteses, a gente precisa definir três componentes, o primeiro de inicialização, o segundo a condição de parada e o terceiro o incremento, certo? E nesse caso, como a gente vai apenas exibir o conteúdo da variável, basta que coloquemos aqui o printf informando o código como é o número inteiro, %i, e a variável que está sendo incrementada. Então, a inicialização, como os valores a serem exibidos começam no 2, a gente inicializa aqui a variável count com o número 2, ponto e vírgula para separar os componentes. Count, a condição de parada vai ser enquanto isso aqui vai ser repetido, enquanto conteúdo que está na variável count for menor ou igual a 1000. E ponto e vírgula, o terceiro componente, como eu quero os números pares, eu quero incrementar essa variável em cada repetição de 2 unidades, certo? Então, a cada repetição dessa estrutura, eu quero ir incrementando de 2 em 2. Então, basta que eu utilize aqui count mais igual a 2, em que esse mais igual representa aquela operação combinada que a gente viu na segunda aula. Então, isso aqui é equivalente à instrução count recebe count mais 2. Então, eu vou pegar o conteúdo da variável count, vou somar de 2 unidades e vou atribuir novamente o resultado à variável count, certo? Então, nesse caso, esse for estaria percorrendo, na verdade, incrementando de 2 unidades, e todos os valores pares nesse intervalo 2 a 1000 seriam exibidos. Então, a saída esperada, a saída seria essa aqui. Uma segunda forma de fazer isso seria utilizando o enquanto, certo? Então, a gente pode olhar para essa parte do slide que utiliza o enquanto. Então, o início aqui, na atribuição da variável, na declaração, a gente já poderia declarar aqui a variável com o valor 2, já fazendo a atribuição. E, lembrando da estrutura do enquanto, a gente utiliza aqui a palavra-chave while, abre parênteses, fecha parênteses e coloca a condição para ser verificada. Então, a condição, nesse caso, é a mesma condição que foi utilizada no for. Então, enquanto o conteúdo da variável count for menor ou igual a 1000, então tudo que tiver no bloco aqui das chaves vai ser repetido. Então, o primeiro passo é exibir o conteúdo da variável e o segundo passo é fazer o incremento da variável. Porque se a gente não fizer o incremento, a gente vai ter aquela situação de loop infinito. Esse printf vai ficar sendo exibido indefinidamente, porque a condição aqui sempre vai ser testada como verdadeira. 2 sempre vai ser menor ou igual do que 1000, certo? E nesse caso aqui, poderia ser solucionado utilizando o enquanto. E uma terceira alternativa seria solucionar utilizando o faça enquanto. Então, a estrutura aqui, utilizando a palavra-chave do, abre chaves, lista de comandos, fecha chaves, palavra-chave while e a condição de parada entre parênteses, finalizando com ponto e vírgula. Então, perceba aqui que a condição de parada é a mesma. Então, tudo que está aqui dentro desse faça enquanto vai ser repetido enquanto o conteúdo da variável count for menor ou igual a 1000.
primeiro passo, fazer a exibição da variável, e segundo passo, fazer o incremento da variável, que nesse caso, essa variável está sendo incrementada de 2 unidades a cada repetição dessa estrutura. E a variável havia sido inicializada com o valor 2, certo? Então, nós temos nesse slide 3 formas diferentes para fazer a mesma coisa. Como a gente tem 3 estruturas de repetição, podemos utilizar as 3 de forma similar para resolver o mesmo problema, certo? Bom, eu já havia mencionado o problema do loop infinito. Essa situação, né, de loop infinito, ela vai ocorrer sempre que a condição de parada sempre for testada como verdadeira, ou quando a gente, às vezes, dado algum nosso erro de lógica, a gente especifica uma condição de parada que está errada, certo? Ou que existe algum erro na expressão lógica, ou alguma outra situação. Mas normalmente essa condição de loop infinito, né, a depender do seu problema, ela pode não ser interessante, mas que ela ocorre sempre que a condição de parada ela é testada como verdadeira. Então, o for ele pode ser usado dessa forma aqui. Então, nos 3 componentes do for, a gente pode simplesmente não colocar nada e só colocar o ponto e vírgula, não especificar nada e colocar alguns comandos aqui. Então, nessa situação, a gente vai ter um loop infinito, porque a condição de parada vai ser sempre testada como verdadeira. Numa segunda alternativa seria utilizar aqui esse faça enquanto e na condição de parada colocar 1. Lembrando que qualquer valor diferente de 0 é considerado como verdadeiro. E nesse caso o valor especificado aqui é o 1. Então, enquanto 1, faça isso. E o seu programa ele iria ficar nesse laço aqui indefinidamente. E uma terceira forma de fazer isso seria utilizando o enquanto, e a condição a ser testada é simplesmente o número 1. Enquanto 1, faça isso. Como 1 é um valor constante e é diferente de 0, é considerado verdadeiro sempre, e nós teríamos uma situação de laço de loop infinito, certo? Bom, vale a pena também comentar que o for, a estrutura de repetição for, ela possui uma flexibilidade naqueles componentes que estão delimitados no parêntese para especificar coisas além daqueles outros exemplos que vimos, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo, a inicialização está sendo feita aqui nesse primeiro componente e 2 variáveis estão sendo inicializadas, certo? Então perceba que a gente pode ter comandos distintos no primeiro componente e esses comandos são separados por apenas uma vírgula. Então eu posso inicializar variáveis diferentes desde que essas instruções, esses comandos sejam separados por vírgula. Na nossa condição de parada, a gente pode ter uma expressão qualquer, desde que o resultado da expressão seja verdadeiro ou falso, certo? Então a gente pode ter uma expressão aqui bem variada, utilizando conteúdos de variáveis distintas. E, por fim, na fase do incremento, a gente também pode ter diversas instruções separadas por vírgula. Então a gente pode ter esse incremento aqui, né, da variável x, e pode ter também uma modificação, uma atualização da variável y em função, nesse exemplo, da variável x, certo? A depender do seu problema, isso pode não ser necessário, certo? E isso varia a depender da criatividade do programador, a depender do problema, enfim, mas que é possível de ser feito, certo? Então, a observação aqui é mais para ilustrar que
não necessariamente tem que ser feito de acordo com as formas que foram mostradas nos exemplos anteriores. Bom, um novo exemplo aqui serve para ilustrar a utilização dessa estrutura de repetição, do faça enquanto, na utilização de um menu. Então, a gente tem aqui um menuzinho em que é pedido para o usuário digitar um número e cada número representa uma ação diferente. Então, a gente tem a ação de inserir alguma informação, a ação de excluir alguma informação, alteração. Então, isso são operações básicas de um sistema de informação, sistema computacional bem básico. Fazer inserção de dados, atualização, exclusão, busca. E normalmente a gente tem um menu associado. A gente tem alguma tela que ela vai nos informar as opções que estão disponíveis e para cada opção diferente a gente tem uma ação diferente. E o faça enquanto, o do while, ele está sendo utilizado para repetir esse menu enquanto o usuário digitar opções válidas, certo? Então, a condição de parada aqui, nesse exemplo, está sendo, faça isso enquanto a opção for menor do que 1 ou maior do que 4. Então, se o usuário digitar 1, por exemplo, vai ser lido aqui no scanf e vai finalizar, certo? Porque ele vai repetir isso aqui enquanto o usuário digitar uma opção inválida. Então, nesse programa, necessariamente o usuário tem que digitar um valor entre 1 e 4. Então, se ele digitar o valor 0, vai ficar repetindo essas mensagens. E se digitar uma opção maior do que 4, também vai ficar repetindo essas mensagens, certo? Por quê? Porque neste exemplo está sendo garantido, exigindo que o usuário digite uma opção válida, né? Então, esse faça enquanto, normalmente, usualmente, é útil quando a gente quer garantir que vai ser digitada uma opção válida para que a nossa aplicação possa funcionar de maneira correta. Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicação do faça enquanto para garantir que um dado de entrada vai ser fornecido dentro do intervalo esperado. Neste exemplo, a gente também tem uma ilustração da aplicação do faça enquanto. Pede para o usuário digitar um valor ou 0 para terminar. E, neste exemplo, enquanto o usuário digitar um valor diferente de 0, vai ficar pedindo para digitar um novo valor. Quando ele digitar o 0, a aplicação vai encerrar, certo? Então, isso também é bastante usado, né? Quando a gente tem uma aplicação específica para o programa poder finalizar quando uma entrada específica for digitada. E para que você possa em casa fixar, né, praticar esses conceitos que a gente viu agora nessa aula, separei aqui 3 exercícios que você pode aplicar, deve aplicar esses conceitos. Então, no primeiro exemplo, primeiro exercício, fazer um programa para determinar quantos valores pares existem entre 1 e 25. Isso pode ser feito com as estruturas de repetição que vimos. E temos também um segundo exercício para calcular o fatorial de um número. Então, para quem não está familiarizado com o conceito de fatorial, primeiro ficar em uma atividade complementar, pesquisar como é que o fatorial do número é computado e, em seguida, pensar em utilizar a estrutura de repetição para resolver esse problema. E no terceiro caso, realizar aqui
o cálculo de um número x, nesse caso utilizando o número y como potência, né? Então vai fazer a leitura de dois números, x e y, e vai utilizar o primeiro número como base e o segundo número como potência, certo? Então, existem algumas restrições também em relação ao cálculo da potência e fica aí também como uma atividade complementar para você pesquisar, certo? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro esses conceitos que nós vimos de estrutura de repetição. Recapitulando, existem três estruturas de repetição: o for, o while e o do while, certo? O para, enquanto e o faça enquanto. E elas servem para facilitar a nossa vida e simplificar o código-fonte que produzimos quando a gente precisa ter um número específico ou não específico de repetições relacionadas a um bloco de comandos, certo? Então, pratiquem bastante. Eu já resolvi alguns exercícios da plataforma RE, mas existem vários outros. A plataforma The Huxley também tem uma série de exercícios. Vocês também podem, de maneira alternativa, pesquisar por mais exercícios aí na web. Pratiquem bastante, pois só praticando que a gente vai fixando melhor os conceitos, aprender cada vez mais. E quaisquer dúvidas, coloque aí nos comentários, peça ajuda ao seu colega, aos seus amigos e até uma próxima, certo?